A lição dessa semana responde uma pergunta muito importante: como adorar a Deus ao longo da nossa vida? Olha só, é muito importante que você, como adorador, que você entenda a forma como Deus deseja ser adorado. Algumas pessoas podem pensar que a adoração a Deus pode ser algo egoísta, mas não é. A adoração a Deus, o contemplar a Deus, elogiá-lo, fixar a mente nele, pelas coisas boas que ele faz por nós, é saudável. Até do ponto de vista científico, né? A pessoa tem mais saúde emocional, lida melhor com os reveses da vida quando ela crê em Deus, quando ela adora a Deus. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos abordar aqui o tema da lição. Aqui, no Salmo 116:12, tem uma pergunta que nos leva à reflexão e que nos leva a buscarmos a resposta do porquê adorarmos a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A adoração é uma resposta a esta pergunta. Eu adoro a Deus como resultado dos muitos benefícios que Deus dá à minha vida. A própria vida que eu recebo dele como doador da vida, a salvação, a proteção diária, a capacidade que o meu organismo tem de se recuperar de enfermidades. Então, uma série de coisas. Uma das respostas para esta pergunta encontramos no Salmo 104:33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, os salmos nos convidam a termos uma vida de louvor, em resposta ao amor de Deus e aos benefícios dele na nossa vida. E nós vamos então aprendermos agora algumas dicas do livro de Salmos de como podemos adorar a Deus ao longo da nossa vida. Antes de continuar, quero fazer um convite especial para você. Eu tenho uma masterclass, que é uma aula, uma super aula de mais ou menos 2 horas, em que eu ensino regras de interpretação bíblica. Então eu queria convidar você a se inscrever nessa masterclass. Ela é muito acessível, fácil de entender, de fazer, e ela é acompanhada de um e-book para você exercitar o que eu estou ensinando e para você levar com você ao longo da vida. Este e-book, inclusive, apresenta algumas dicas e regras para você interpretar os textos bíblicos. Então eu convido você a se matricular agora mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. A primeira dica que encontramos aqui na parte de domingo da lição é que devemos adorar a Deus no seu santuário. É muito interessante que você tenha em mente que, por mais que nós devamos adorar a Deus em todos os lugares, onde quer que estejamos, Deus também estabeleceu, dentro do seu plano de salvação do ser humano, de reestruturação da natureza humana e preparo para a volta de Cristo, Deus estabeleceu que nós o adoremos no santuário. Aqui, mais uma vez, nós percebemos, e nós vamos analisar um pouquinho mais para frente aqui na lição, não há lugar na Bíblia para esta opinião secular de muitos que se consideram, diríamos, desigrejados, ok? Não há lugar para isso na Bíblia. A vida do israelita girava em torno do santuário. Tanto a vida civil quanto religiosa, ou seja, a separação entre secular e espiritual não existia nos tempos bíblicos. Porque não é plano de Deus que a nossa vida secular não esteja sob a influência dele. E nós percebemos aqui, no Salmo 134, quão importante é nos reunirmos em assembleia para adorarmos a Deus no santuário. Então, no Salmo 134, por exemplo, diz o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Alguns eruditos acham que aqui fala também dos guardas, que guardavam o templo, e que nesse trabalho, ao eles estarem guardando o templo, eles estavam também tendo uma vida de adoração. Continuou: erguei as mãos para o santuário. Veja, o santuário era o centro da vida civil e religiosa do povo. Então, nenhum israelita era um desigrejado, diríamos assim. Isso não existe. E aí, o verso 3 diz que de Sião, do monte Sião, inclusive do templo, da região ali de Jerusalém, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, você percebe que no santuário, e não apenas em casa,
você e eu devemos adorar a Deus. Isso é claro no texto bíblico e nós vamos ver mais alguns versos aqui para frente sobre isso. Agora, de que maneira que os salmos retratam o adorador? Eu não vou ler esses salmos aqui agora, mas vou mencioná-los e dizer de que forma eles retratam o adorador. Primeiramente, no Salmo 18, verso 1, o adorador é retratado como alguém que ama profundamente a Deus. Este amor profundo, meu amigo que me acompanha, ele vem de uma relação com Deus. Você e eu vamos aprender a confiar em alguém na medida em que nos relacionamos com esta pessoa. E com Deus também é assim. Nós vamos aprender a amá-lo cada vez mais, a reverenciá-lo, a respeitar aquilo que ele pede na sua palavra por meio da nossa relação com ele. Essa relação é mais do que algo teórico, é algo experiencial. Ok? Então, primeiramente, um adorador é retratado como alguém que ama profundamente a Deus. No Salmo 36, verso 1, é dito que esse adorador teme a Deus. O que é temer a Deus? É amá-lo e respeitá-lo de forma, obviamente, reverente. Então, na Bíblia, temor não é ter medo de Deus. No sentido português do termo, diríamos assim. É você respeitá-lo, amá-lo com reverência. Você se aproxima dele como se fosse o seu melhor amigo, mas lembrando que ele é Deus. Ele está infinitamente acima de você e de mim. Já no Salmo 113, 1, o adorador é retratado como alguém que louva a Deus. Louvar é elogiar a Deus por meio de cânticos, por meio do testemunho pessoal, do exercício dos seus dons espirituais. Você elogia a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz na sua vida. E no Salmo 134, versos 1 e 2, o adorador é retratado como um servo de Deus. Isso significa o quê? Que nós vivemos, o nosso propósito de vida principal tem que ser servir a Deus. Óbvio que com base neste propósito principal, nós vamos descobrir aí dons, talentos que nós temos da parte dele, tanto naturais quanto espirituais, que nos ajudam a vivermos este propósito. Algo interessante que nós percebemos aqui na Bíblia é que é propósito de Deus que ao o adorarmos no santuário, nós tenhamos diretamente acesso a ele no santuário celestial por meio da presença de Cristo no santuário celestial como sumo sacerdote. Hoje isso é bem mais amplo. Na época do antigo Israel, eles dependiam da figura de um sacerdote e de um sumo sacerdote para que eles compreendessem aspectos do ministério de Cristo no santuário celestial, para que eles tivessem esses intermediários, diríamos assim, entre eles e Deus. 1 Pedro 2, 4, 5, 9, esses textos falam do sacerdócio de todos os crentes. Pelo fato de Cristo agora ser o grande sumo sacerdote no santuário celestial, como diz Hebreus 8, 1 e 2, você e eu somos sacerdotes no sentido de que podemos ter livre acesso a Deus para oferecer a Ele louvor, adoração, para orarmos, mas nós também somos chamados como sacerdotes para levarmos às outras pessoas o conhecimento do verdadeiro Deus. Então a figura, ou melhor, a tese bíblica, a doutrina bíblica do sacerdócio de todos os crentes, ela ensina que você não precisa de um intermediário humano para se achegar a Deus, porque Cristo é o seu único e suficiente mediador, de acordo com 1 Timóteo 2, 5 e 6, por ele ser o nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, entre outros textos, e, consequentemente, você e eu somos chamados, através da pregação do Evangelho, a ministrarmos, a levarmos, na verdade o termo é melhor, a graça de Deus e a salvação a outras pessoas. Então, desta forma, nós adoramos a Deus. Agora, você exercita isto, obviamente, indo ao templo. É propósito de Deus que você congregue e não seja um desigrejado. Outra maneira de louvarmos a Deus, de adorarmos a Deus ao longo da nossa vida, preste atenção nisso aqui, é através de cânticos novos. Muitas vezes perdemos tempo em coisas irrelevantes em relação à adoração e deixamos de lado o mais importante. Quer ver uma discussão da qual eu não gosto mais de fazer parte, porque para mim o assunto é muito claro, é a questão quanto ao uso ou não de certos instrumentos na adoração. Essa é uma discussão, a meu ver, bem desnecessária. Por quê?
Porque nós vemos, por exemplo, no Salmo 144, verso 9, que se utilizava a harpa na adoração, e no Salmo 150 se utilizavam instrumentos percussivos. Você vai para 1 Crônicas 15, 16, vê uma série de instrumentos. Então o problema não é o instrumento, é a maneira como o instrumento é tocado. Seja um instrumento de corda ou percussivo, né? Se ele for tocado de uma forma mundana, acabou com tudo ali. Então o problema maior é o instrumento humano por trás do instrumento, que ele pode tocá-lo de forma espiritual ou secular. O princípio um dos mais importantes quanto à música, quanto à adoração a Deus na música, nós encontramos aqui nesses salmos que eu vou apresentar agora. Que Deus quer cânticos novos. Eu garanto para você, Deus não aguenta mais ouvir certos hinos. De tanto que as pessoas repetem a mesma coisa. Você imagine um filho ali na barra da saia da mãe toda hora. Mãe, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. A mesma coisa. As pessoas, quando escolhem hinos na igreja, elas estão preocupadas com o gosto pessoal. Elas deveriam estar preocupadas com os ouvidos de Deus. Quando a Bíblia fala para cantar um cântico novo, óbvio, nós vamos ver aqui o conteúdo deste cântico. Mas novo quer dizer realmente novidade. Tá? Então você deveria pensar muito bem na escolha dos hinos. Se você, por exemplo, faz parte do Ministério da Música, você tem que parar de cantar aqueles mesmos hinos todos os cultos, porque isso não é uma adoração eficaz. Não se constitui numa adoração eficaz. O adorador não vai refletir em outros aspectos do caráter de Deus. Então não há desculpas para a falta de criatividade. Porque, por exemplo, o Inário Adventista do Sétimo Dia, a harpa cristã, tem muitos hinos em que a pessoa pode, nos quais a pessoa pode aprender a cantar. Então, por exemplo, aqui no Salmo 33, 3, olha o que diz, ó: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Olha que interessante esse princípio musical. Deus quer novidade musical, porque isso vai ser bom para o adorador, arte e júbilo, alegria. Então também não se canta a Deus de qualquer jeito. Deveria se investir, o Ministério da Música deveria preparar melhor certos irmãos para cantarem. Porque aqui é dito o seguinte: entoai-lhe um cântico, um novo cântico, tangei com arte, tanto a parte instrumental quanto musical, obviamente, e com júbilo, alegria. Então essas coisas precisam fazer parte. Eu gosto muito também, entre outros salmos, do Salmo 98, verso 1, que diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, e agora vai dar aqui um dos conteúdos desses cânticos. Porque ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então aqui é dito para nós cantarmos um cântico novo, parar com essas mesmas 10, 15 músicas escolhidas ao longo do ano inteiro. Deus não aguenta mais ouvir isso. Parar com isso, aprender novos hinos, ok? Só que aqui tem um outro detalhe. Aqui diz que o cântico novo tem que exaltar, entre outras coisas que veremos, as maravilhas, os feitos de Deus. O que isso significa? Que esse cântico tem que ter, ó, anota essa palavra, conteúdo. O que tem de mantras espirituais nas igrejas hoje é um absurdo. O cristianismo está parecendo mais uma religião oriental do que o cristianismo propriamente dito. As pessoas cantam umas coisas repetitivas que parece que não tem mais fim. Isso não traz, isso não leva o adorador a Deus. Traz uma emoção repentina, mas não alimenta a razão. Não é uma oração eficaz. Então o cristão não é chamado para proferir mantras. Ele é chamado para louvar com arte, com conteúdo, com algo que traga um significado para a sua mente, para a parte racional do cérebro. E aí nos Salmos nós percebemos, e em outros textos, qual deve ser esse conteúdo desses cânticos novos para Deus. Tá? Por exemplo, em Isaías 42, 10 a 12, nós vemos que o conteúdo tem que ser evangelístico. As músicas têm que ser pensadas para tanto fortalecer a fé do adorador, quanto para evangelizar aquele que está visitando a igreja.
Ok? Outro detalhe, em Apocalipse 5, verso 9, é dito que o louvor ali é motivado pela doutrina da salvação. Então temos que falar da salvação de Deus. Em Apocalipse 14, 3, fala, por exemplo, que os justos farão parte de um momento que vão cantar um cântico, né, do livramento final. Daquele momento da grande tribulação de Apocalipse 13, quando Cristo voltar. Então a verdadeira adoração, ela precisa ter diversificação. Tá? Instrumentalização, os instrumentos tocados de forma harmônica, lembrando que a pessoa está na igreja e não num show de rock. O adorador tem que aprender novas músicas, não pode ter esses mantras espirituais, que isso aí não está trazendo, não está alimentando a parte racional do cérebro e está formando, ao invés de cristãos, cristianetes. Um professor meu disse uma vez na área da homilética, né, que sermonete produz cristianete. Então esses mantras espirituais não têm alimentado a vida espiritual de uma forma eficaz para que a pessoa seja um adorador de Deus, um adorador realmente no sentido bíblico do termo. Outra forma de adorar a Deus, encontramos aqui na lição, é viver uma vida de santificação. O que é santificação? Não confunda santificação com perfeccionismo. Essa diferença é muito importante de ser feita. Na Bíblia, o cristão, o filho de Deus, é chamado a refletir na sua conduta aquilo que a graça fez no seu interior. Percebe a harmonia entre fé e obras? Tiago disse em Tiago 2,26 que a fé sem obras é morta. Ele não diz que as obras são um meio de salvação, mas que elas são o resultado de uma vida de fé. Então veja, por exemplo, o Salmo 15. Ele mostra aqui qual tipo de pessoa é digna de estar na presença de Deus para adorá-lo. Esse salmo fala da santificação, das coisas que precisam fazer parte da nossa vida enquanto vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Então, por exemplo, no Salmo 15 tem uma pergunta e já vem a resposta. Ó. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar do teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Isso aqui é obra. Não como meio de salvação, mas como resultado de uma vida que foi salva e transformada. E que não difama com sua língua. O que tem de difamador na internet e estão perdidos e não sabem ainda. Porque se eles são difamadores, eles não vão poder estar no tabernáculo de Deus. Estão perdidos neste exato momento. Podem se arrepender ainda. Mas quem for difamador não pode habitar no tabernáculo de Deus após a volta de Jesus Cristo, né? Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Então aqui o Salmo nos mostra que quem é que é digno de entrar no tabernáculo, quem que será digno de adorar a Deus durante a eternidade no seu santo templo? Aquele que passa, né, pela santificação. Aqui nós encontramos as características de um cidadão do reino dos céus. E olha que interessante, Hebreus 12,14 diz, né, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, como eu disse no início, não confunda santificação com perfeccionismo. A perfeição bíblica, que é algo a se buscar no processo de santificação, não é perfeccionismo, tá? Por exemplo, aqui no Salmo 24, 3 a 6, nós podemos aqui encontrar uma, né, das definições do que é ser perfeito na Bíblia. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui repetindo, né, as perguntas do Salmo 15. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente.
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, o que é ser perfeito na Bíblia? É você ter uma vida íntegra e você amadurecer. O termo hebraico para perfeição, o termo tamim, diz aqui a nossa lição, transmite a ideia de completude e totalidade. Um exemplo, um bebê que não sabe se alimentar sozinho, não sabe ir ao banheiro sozinho e ainda não sabe falar. Ele é perfeito ou não é? O que você acha? Depende do ponto de vista. Se você comparar este bebê com um adulto, ele não é perfeito. Porque ele é totalmente dependente. Agora, se você comparar este bebê apenas com ele mesmo, ou seja, se você analisar este bebê na esfera de ação dele, ele é um bebê perfeito. Ele não caminha sozinho, ele não se alimenta, ele não sabe falar, não sabe ir ao banheiro sozinho, mas ele faz as coisas que ele pode e deve fazer nesta atual fase da vida dele. Então ele é perfeito. Então o termo bíblico perfeição tem a ver com isso, é você ser perfeito na sua esfera de ação, assim como Deus é perfeito na esfera de ação dele. Tanto que em Mateus 5, 43 a 48, quando Cristo diz assim, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, o perfeccionista que não estuda a Bíblia direito, ele lê só o verso 48 e dali ele já deduz e forma uma doutrina. Só que se você ler do verso 43 ao 48, o que é ser perfeito como Deus? É você não pagar o mal com o mal, é amar os inimigos. Assim como Deus faz descer o seu sol e a sua chuva sobre os inimigos, não pague os inimigos com o mal. Então isso é ser perfeito. Em Mateus 5, 43 a 48. A santificação bíblica, portanto, não é perfeccionismo, não se trata de ganhar o favor divino, tá? Mas simplesmente é uma resposta de amor ao amor gracioso de Deus que através da graça de Jesus está transformando a nossa vida. Buscar a perfeição na Bíblia é evitar as coisas que nos separam de Deus, mas ela também é acompanhada pela fé. Porque ali em Romanos 1,5 e Romanos 16,26 há essa expressão, obediência por fé. Então a fé está presente até mesmo nesta fase do processo de salvação. Ok? Então não busque, não pense que há contradição entre fé e obras, porque não pode haver contradição entre justificação pela fé e santificação. Muito cuidado com essa teoria antinomista que ensina a abolição da lei. É uma perversão do texto bíblico e atrapalha as pessoas de conhecer o verdadeiro evangelho. Outra forma de adorar a Deus, até o momento nós vimos que nós adoramos a Deus no santuário. O santuário era o centro da vida secular e religiosa do povo. Adoramos a Deus através de cânticos novos, cânticos espirituais com conteúdo, e eu expliquei isso. Adoramos a Deus quando vivemos uma vida de santificação e agora veremos que nós adoramos a Deus quando anunciamos o Evangelho. Olha que interessante. Pregar o Evangelho de acordo com os nossos dons espirituais, através do exercício dos dons espirituais, nós também estamos pregando o Evangelho. Nós estamos também adorando a Deus. Olha que interessante. Vamos ler isso no Salmo 96. Aqui no Salmo 96, você vai ver aqui algumas coisas muito interessantes. O que envolve, né? Quais são, que aspectos estão envolvidos aqui na pregação do Evangelho? No Salmo 96, versos, por exemplo, 13 e 4, aprendemos primeiramente que o Evangelho deve ser proclamado entre os povos. Olha o que diz aqui. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E aí o versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Verso 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Olha que interessante. Aqui dito primeiramente
que pregar o evangelho envolve proclamar a mensagem do Deus verdadeiro entre todos os povos. E proclamar o quê? Cuidado com essa opinião absurda de que só deve se falar do amor de Deus e não falar, por exemplo, da doutrina do juízo. Uma coisa não existe sem a outra. O amor de Deus só faz sentido quando explicamos para as pessoas, à luz de Romanos 5:9, que precisamos aceitar a Jesus como Salvador para sermos salvos da ira de Deus, que será derramada no juízo. Tanto que aqui no Salmo é dito, no verso 10, dizer para as nações que ele reina e no final que ele julga os povos com equidade. Então temos que apresentar às pessoas Deus como verdadeiro e único rei e como juiz. Como rei, salvador, juiz. Assim que se prega o evangelho de uma forma completa. Fora disso aqui é um falso evangelho. É uma coisa em água com açúcar da qual você não deve fazer parte e nem dar crédito a isso. Já no verso 5 aprendemos que além de proclamarmos que Deus é rei e é juiz, temos que ensinar a verdade. Não adianta. Olha o que diz aqui o verso 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Você percebe como aquele cristão progressista que quer aí se fazer de legal, né? Quando ele fala, não, nós temos que respeitar as diferenças, ele não está explicando devidamente o que significa respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças é amar as pessoas, apesar das suas crenças, é respeitar sim a liberdade religiosa, mas eu preciso avisá-las de que, de acordo com o Salmo 96:5, que só o Senhor é Deus e que os outros ídolos não são nada. Se eu não ensinar a verdade que liberta, isso significa que é o mesmo que eu ver uma pessoa caminhar em direção a um precipício e não avisá-la de que ela vai perder a salvação se ela não melhorar na sua compreensão e na sua forma de adorar a Deus. Então o pluralismo religioso é uma mentira, ele é falso. A Bíblia não é a favor disso. Verso 7 envolve também um convite, né? Então você proclama a Deus como rei, salvador, como juiz, você ensina a verdade, mostra se a pessoa está ou não adorando a Deus de uma forma correta ou não. Então isso quem define é Deus e a Bíblia mostra como deve se fazer. E depois você convida famílias, inclusive. Então quando pregamos o evangelho temos que preocuparmos com famílias. Isso está no verso 7. Tributai ao Senhor, famílias dos povos. Essa era a preocupação do salmista. Tributai ao Senhor glória e força. Só que a adoração tem mais. Olha, esse Salmo 96 você deveria ler, sublinhar esses versos e responder a seguinte pergunta: quais são os aspectos da adoração mencionados aqui no Salmo 96? Por exemplo, aqui no verso 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ou seja, ofertar faz parte da adoração. Quando eu levo a Deus os meus dízimos e ofertas, eu estou adorando, reconhecendo que Ele é o dono de tudo e que eu estou apenas devolvendo parte do que é dele, já que é o dízimo, e reconhecendo e sendo grato por meio das minhas ofertas, para que com isso o evangelho seja pregado para mais pessoas. Então a oferta faz parte da adoração, sim. Verso 9 fala para adorá-lo, prostrar-se diante dele, ou seja, envolve também nos ajoelharmos em sinal de reverência durante a oração, não significa que deva ser só assim. E no verso 13, fala que devemos cantar, anunciar a sua justiça, o seu juízo e a sua fidelidade. Então você percebe aqui que nos Salmos há um apelo para as pessoas adorarem a Deus como Criador, juiz, e há um apelo para que nós proclamemos isso para todos os povos. Algo que nos é ensinado em Apocalipse 14, 6-12. Ali, o Evangelho eterno ele é contextualizado em 3 últimos recados de Deus à humanidade, chamados de 3 mensagens angélicas. Então, esta é a forma de nós pregarmos. E ali nas 3 mensagens angélicas, qual é o conteúdo? O evangelho eterno é pregado, Jesus salva, ele é o único salvador, há perdão, há vida eterna por meio dele, haverá ressurreição dos mortos, mas juntamente estão a doutrina da criação, a doutrina da salvação, obviamente, da adoração e do juízo.
Não existe evangelho sem lei. Não existe lei sem evangelho. O evangelho sem lei é libertinagem. Lei sem evangelho é um legalismo tremendo. Ok? Então, vamos ser bíblicos, coerentes com aquilo que a Bíblia ensina e com o que Deus pede de nós. Para finalizar, vamos ver aqui o quanto Deus valoriza a obediência, a adoração de dentro para fora. Você sabe que, de acordo com a Bíblia, especialmente aqui no texto da lição Êxodo capítulo 20, verso 24, Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios. Por quê? Os povos pagãos, meu amigo internauta, eles praticavam sacrifícios humanos, eles deturparam a forma pedagógica e didática de Deus ensinar que um dia um substituto morreria pelo ser humano. E Deus estabeleceu os sacrifícios de animais limpos, simbolizando a pureza do Senhor Jesus Cristo, que seria oferecido de forma perfeita, como um cordeiro sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1, 29 e 1 Coríntios 5, 7 também. Só que em muitos momentos o povo de Israel prestou a Deus um culto hipócrita. Eles ofereciam sacrifícios, ou seja, adoravam a Deus externamente, mas o interior deles estava totalmente longe de Deus. Aí você vê em certos textos Deus condenando, não o sistema de sacrifício que ele mesmo estabeleceu, mas condenando um culto hipócrita. Um culto que era apenas exterior e não era o reflexo de uma vida interior. Não era o reflexo de uma vida de transformação. Não era uma adoração de dentro para fora. Então você vê Deus criticando no Salmo 40, 50, 7 a 23, 40, 6 a 8, 51, 16, 19, não o sistema de sacrifícios que ele mesmo instituiu, mas ele criticando um culto hipócrita, porque ele queria o quê? Que o exterior fosse um reflexo do que está no interior. Não adianta adorar a Deus por meio de sacrifícios, de cerimônias, se interiormente sou mala, diríamos assim. Ok? Um exemplo disso, de condenação ao culto hipócrita, vou citar dois exemplos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos aqui Mateus 15, 8, né? Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, olha que perigo isso. Os líderes religiosos nos dias de Jesus estavam com este problema. Honravam a Deus com as palavras, mas o coração estava indo mais para o lado do inimigo do que de Deus. Então essa é uma reflexão a fazermos. Será que aquilo que você profere sobre Deus condiz com aquilo que você pensa e sente sobre Ele? Reflita nisso. Isso vai ser importante, isso vai te ajudar a buscar uma mudança, assim como eu busco também. Então esse é um exemplo no Novo Testamento. Agora, do Antigo Testamento, temos um exemplo também muito interessante, que é em Isaías 1. Tá? Em Isaías 1, nós percebemos uma condenação ao culto hipócrita. E esse texto, eu escolhi esse texto para finalizarmos esta lição, porque com esse texto eu vou poder lhe dar até uma dica de interpretação bíblica. Tá? Esse texto aqui, especialmente os versos 13 e 14, são muito descontextualizados no meio religioso de hoje. Aqui nos versos 13 e 14, alguns dizem que aqui Deus está fazendo uma profecia sobre a abolição do sábado. Você vai ver que isso é uma falta incrível de discernimento espiritual. É um desrespeito para o contexto bíblico. Tá? Aqui, no verso 13 e 14, diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Então as pessoas leem até aqui. Agora, olha o porquê. Primeiro pergunte, quem estabeleceu o sistema de ofertas e sacrifícios? Foi Deus. Segundo, o incenso. Aqui diz que é abominação, mas quem é que estabeleceu o incenso? Foi Deus.
De acordo com o Apocalipse, representam nossas orações subindo a Deus. Ó, as festas da lua nova, um período mensal, uma festa mensal de adoração a Deus. Quem que estabeleceu? Deus. Os sábados, foi Deus. E a convocação das congregações, quem que estabeleceu? Foi Deus. Agora, aqui está profetizando a abolição do sábado? Não, olha o restante do verso. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui que está o problema. Deus não é contra a doutrina do sábado e nenhuma das cerimônias aqui apresentadas. Ele estava sendo contra o associar estas coisas sagradas com aquilo que é iníquo. Eles estavam misturando a iniquidade à adoração. É por isso que no verso 14 ele fala: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. E aí o verso 16, olha o contexto. Verso 15. Pelo que quando estendeis as mãos, lembra que o Salmo fala para estender as mãos em direção ao santuário? Foi Deus quem pediu isso. Só que agora aqui nesse contexto, ó, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Ele está sendo contra a oração? Claro que não. Olha o contexto. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está aqui o problema. Então, quando você ler num livro ou algum apologista na internet falando que Isaías 1, 13 e 14 profetiza a abolição do sábado, esse cara não sabe o que ele está dizendo. Isso demonstra que ele ainda não aprendeu a ler devidamente, né? Nem o texto bíblico e com certeza outros livros também. Então, se a pessoa não quer obedecer a este quarto mandamento, é uma questão entre ela e Deus. Agora, descontextualizar Isaías 1, 13 e 14, sendo que é condenado aqui, o que é condenado é o culto hipócrita, aí é uma falta de respeito para o contexto bíblico, ok? O que nós podemos aprender entre muitas outras coisas? A adoração tem que começar aqui dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. Se for o contrário, não seremos verdadeiros, mas infelizmente, falsos adoradores. Que Deus abençoe a você a ter uma vida de fé, de oração, de adoração. Não desanime com os seus erros e os seus pecados. Lembre-se que os salmistas que escreveram essas orientações eram pecadores, assim como você e eu. Só que eles eram amparados pela graça. Eles sabiam aproveitar do perdão de Deus, da sua misericórdia e seguir adiante no processo de santificação. E eles nos ensinam como fazermos isso. Tá bom? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. É muito importante que você faça isso, porque você está me ajudando a mostrar para o YouTube a relevância desse conteúdo. Tá? Então se inscreva, ative o sininho das notificações, porque se você não fizer isso, você vai perder muito conteúdo precioso. Tem muita coisa para o YouTube poder mandar notificações para as pessoas. Então ele vai, obviamente, optar por notificar aqueles seguidores que ativam o sininho das notificações. Então faça isso. Vai ser uma honra para mim ter você aqui como seguidor e minha seguidora também. No próximo vídeo, vamos abordar um pouquinho sobre a Semana Santa. Vai ser interessante, vou dar alguns insights para você, para a sua vida espiritual e quem sabe também para você usar aí na sua igreja. Que Deus te abençoe e nos vemos num próximo encontro.